Vou iniciar com a apresentaçãozinha, daqui a pouco a gente começou, então. Vai ser mais bate-papo, né? É um bate-papo, uma hora e pouquinho, a gente... É mais para que se construa um legado desse network de pessoas especializadas nessa área. Tá bom. Então, deixa eu dar uma boa noite a todos que estejam entrando exatamente nesse momento, ou boa tarde, ou bom dia, quando assistirem o vídeo. Esse é mais um talk do Grupo de Pesquisa em Finanças Digitais da UFPE, e hoje nós temos a grata satisfação de contar com a ilustre presença do Paulo Fux, que tive a oportunidade de conhecer em São Paulo em março desse ano. Eu vou colocar para todos vocês um currículo dele, mas antes eu vou fazer um agradecimento aos nossos colaboradores, o Centro de Informática da UFPE, o Departamento de Economia da UFPE, o CNPq, que nos certifica, a CESA School, que eu também ensino, o CESA é um instituto de inovação aqui de Pernambuco, o Softex, que é um programa conhecido na área de software brasileiro. Enfim, o Paulo é um jovem economista formado na Faculdade de Economia da PUC do Rio Grande do Sul, fez MBA em Marketing e Comunicação na ESPM, foi vice-presidente e membro do Conselho Deliberativo do Instituto de Estudos Empresariais, é proprietário da Proteus Associados, uma consultoria em energia e outros mercados, é professor da cadeira de criptomoedas na pós-graduação em Economia do Instituto Mises Brasil, e também é fundador do podcast Tapa da Mão Invisível. Esse é um nome muito interessante. Chama atenção, né? Junto com o Júlio Santos, para defender e difundir ideias de liberdade, e também tem uma Bitcoin Company, que é a Concierge Bitcoin, que a gente vai falar aqui. Então, mais uma vez, eu só tenho a agradecer ao Paulo essa sua disponibilidade, e vou começar perguntando ao Paulo, fala a tua trajetória, Paulo, até chegar ao Bitcoin. Como é que foi isso? Qual foi essa descoberta? Tu diz de forma geral ou especificamente na parte de economia para chegar no Bitcoin? Não, você fala como você descobriu o Bitcoin e aí como você resolveu empreender nessa área. Tá, perfeito. Bom, eu ali no currículo, tu leu, diz, né, que eu participei do IEE, Instituto de Estudos Empresariais. Para quem não conhece, ele faz o Fórum da Liberdade aqui em Porto Alegre há 37, 38 anos. O IEE está desde 84, ele existe, e é um instituto de formação para empresários voltados para a área da liberdade. Então é gestão e liberdade, então filosofia política pró-liberdade e mais gestão. E esse instituto é, obviamente, voluntário, e as pessoas que participam dele fazem uma formação e depois se formam, viram honorários, que é o meu caso hoje em dia. Nesse instituto, eu conheci um cara que teve aí recentemente falando com vocês, que é o Fernando Urrich. Então, em 2013 para 2014, eu estava 1 ano e pouco no IEE, estava ainda na fase, estava recém entrando para me fazer a formação, que leva aí uns 4, 5 anos, e eu tinha começado a ler os austríacos, ler Mises, ler Hayek, e daí teve um evento interno nosso que foi o Fernando apresentando para nós o livro dele, Bitcoin, a moeda na era digital. A partir dessa apresentação, eu conheci Bitcoin ali, e como a maior parte, eu diria que a grande maior parte, 99% das pessoas que ouvem Bitcoin, né, sobre Bitcoin a primeira vez, dizem assim, né, não vai funcionar, não, tem algo errado, isso é bom demais para ser verdade, e não demonstrei interesse na época de me aprofundar,
o que, obviamente, é sempre um erro quando a gente fala de Bitcoin, né? Porque quanto mais tempo passa, mais ele valoriza. Então, foi naquela oportunidade, eu literalmente pensei isso. É bom demais para ser verdade, os estados vão acabar com essa brincadeira, né? Então, vou estudar depois. Depois não chegou e tal. Daí, em 2017, eu comprei meus primeiros sats, eu investi R$ 1.000 só para conhecer, e subiu bastante naquele ano, foi um dos bull runs aí do Bitcoin. No final do bull run, eu comprei lá no topo, comprei mais, e depois o Bitcoin fez as suas clássicas quedas de 80%, e ao acontecer isso, que nem acontece sistematicamente com as pessoas que não estudaram o ativo, a gente acaba prestando atenção nele quando ele vai parar na mídia, seja porque está batendo no topo de preço, ou porque ele despencou um monte, né? A ideia é dado como morto. Então, tipo, eu pensei, bom, vou deixar, não vou vender, mas não vou estudar agora, mais para frente eu estudo, estava com outras coisas na cabeça, novamente um erro, e daí em 2020 aconteceu, na verdade, em outubro de 2019, houve a crise do Ripple Market nos Estados Unidos. O Ripple Market deu problema, assim, da noite para o dia, o Fed teve que entrar botando dinheiro, e eu estudo já os austríacos, né, sou formado em economia, né, daí é keynesianismo com toques marxistas, que é o que se ensina geralmente nas economias brasileiras, e eu discordo, não concordo com a tese, saí da academia pensando, nunca mais que eu trabalho com economia na minha vida, porque isso aqui não tá errado, né? Não sei por que está errado, mas está errado. Então, o que aconteceu foi que e eu li os austríacos e fiquei com isso na cabeça, assim, olha, esse sistema é insustentável, logo vai haver a grande crise, que os austríacos, com bons relógios quebrados, né, ficam ali prevendo o tempo todo vai acontecer a grande crise, e estava esperando. Aí, quando deu a crise do Ripple Market, eu pensei, opa, é agora, vai vir. Eu já fiquei antenado. Daí, em dezembro de 2019, eu vi no Twitter as primeiras imagens das pessoas caindo duras na rua, em Wuhan. Tá? Eu olhei, comecei a ver aquelas imagens das cidades se fechando. Então, eu já estava muito antenado que estava vindo possivelmente uma pandemia, e eu comecei a me posicionar. Eu vendi as coisas que eu tinha no Brasil, que eu nunca tinha parado para estudar, mercado financeiro, não era do meu interesse, enfim, não estudava mais conceitualmente, as ideias e tal, e eu acabei vendendo tudo e comprando ouro. E daí, em 2020, ouro com o dólar deu 55% de retorno no ano. Eu pensei assim, acertei a mão, né? Foi muito bem, beleza. Daí no Twitter, novamente, tem um perfil ainda hoje, mas acho que trocou o usuário que toca, é um perfil anônimo, chamado Roth Barbara, que é em homenagem ao Rothbard, né, o economista que eu gosto bastante e tal. E o perfil do Roth Barbara dizia assim, se você compra ouro, você é um idiota. Chamou a minha atenção, né? Porque, estava em cima de um baita de um ganho, né? Vou dar uma estudada nesse negócio. E ao estudar, eu vi que o melhor ativo do ano de 2020 tinha sido o Bitcoin, né? Não o ouro. O ouro foi o segundo. E tinha sido por muito mais, né? Daí eu cansei. Chega. Eu já deleguei isso para depois, vou estudar. E daí eu comecei a entrar no universo Bitcoin. A gente tinha feito em 2019 também uma entrevista com o Dove, que é um anônimo aí da internet que fala bastante de Bitcoin, tem um canal Bitcoinheiros no YouTube, que é bem raiz, assim, de como usar Bitcoin e tal, e a gente tinha entrevistado ele, e daí quando a gente faz uma entrevista no Tapa, né, tinha entrevistas semanais, a gente sempre estuda o conteúdo, o convidado antes, e daí eu dei uma estudada, e vi, tem várias coisas ali que eu achava, que eu sabia, e eu não sabia, né, então tem mais camadas de respostas que eu não conheço, então eu já tinha começado a ficar levemente interessado, mas eu nem sabia muito bem por onde começar. E daí em 2020 aconteceu isso, e eu finalmente decidi, não, eu vou gastar meu tempo livre e vou estudar Bitcoin mesmo. E daí eu comecei a ler, eu li o Padrão Bitcoin, comecei a ouvir podcasts americanos, globais, que tem sobre Bitcoin, que são inúmeros, e comecei a devorar conteúdo, porque tanto que a expressão que se usa muito no Bitcoin é rabbit hole, né, do Alice, País das Maravilhas, que tem a toca do coelho, né, que é sempre mais, quanto mais fundo vai indo, mais fundo vai, né, tu vai vendo que tem muito mais do que tu não sabia. E ao fazer essa investigação de por que o Bitcoin
funciona e por que ele vai falhar, né? Porque todo mundo acha que tem uma moeda nova, descentralizada, não existiu isso nunca na história da humanidade, não deve ter algo errado, né? E daí eu fui investigando e fui vendo que todas essas dúvidas, que são totalmente normais, já existem inúmeras respostas, né? Algumas conceituais, que são teóricas, sobre o possível futuro que vai vir a acontecer, mas de como o Bitcoin funciona. E ali, então, em 2021, eu comecei a migrar o meu patrimônio de ouro para Bitcoin. Eu entrei no meio do bull market de 21, e daí, enfim, comecei a me aprofundar, e desde então eu estudo Bitcoin todo santo dia. É apaixonante se a pessoa se envereda para isso. Aí você foi lá no paper do Satoshi Nakamoto mesmo e fez o... Eu li o paper, mas ali é um paper técnico, né, de cientista da computação mesmo, e comecei a investigar ali, mas ali eu entendi muito pouco, né? E eu, obviamente, pela parte de economia, a parte que mais me interessa e que eu domino mais, então eu fui mais para a parte econômica. Então, e casa muito bem, é muito engraçado de ver, porque a escola austríaca, né, é heterodoxa em relação às escolas de pensamento econômico atuais, ela é minúscula, né? E, ao meu ver, se o Bitcoin, a tese estiver certa, eu acho que obviamente está, eu acho que a escola que vai ser dominante no longo prazo vai ser a escola austríaca de economia por causa do Bitcoin, porque é a única escola de pensamento econômico que dá uma boa explicação de por que Bitcoin tem valor, como é que são as propriedades de uma boa moeda, e a gente vai olhar o Bitcoin como moeda, ele tem, ao meu ver, propriedades melhores que as outras. E a história da humanidade é uma história de disputa monetária, que quando padrões monetários distintos se enfrentam, o melhor padrão monetário ganha. Por quê? Porque o inferior é mais facilmente inflacionável. E aquele padrão que é mais facilmente inflacionável perde valor frente a uma moeda mais dura. A exceção a isso foi o Fiat, quando o Fiat dominou o padrão ouro. Mas ele dominou porque o ouro foi cooptado por parte dos estados, e não porque o ouro era um sistema falho necessariamente, né? Então, eu enxergo, foi aí que eu comecei a me aprofundar mais, porque daí tu casa o padrão Bitcoin, do Saifedean Ammous, é um livro que é 70% história da moeda, o que é moeda, e lá no final ele tem 3 capítulos sobre Bitcoin. E daí tu olha aquele livro, ele tem várias coisas parecidas, o que o governo fez com o nosso dinheiro, do Rothbard, e outros livros de austríacos, né, do Mises, Hayek e tal. Depois disso eu li o Desestatização do Dinheiro, e alguns outros livros de Bitcoiners. Então casa muito bem escola austríaca de economia com Bitcoin, e hoje eu enxergo o fluxo. O Bitcoin já é, ao meu ver, maior do que a escola austríaca de economia, e está acontecendo o fluxo inverso, que é o pessoal descobre Bitcoin, se apaixona, e daí começa a descobrir escola austríaca de economia. E está ficando cada vez mais comum os Bitcoiners virarem austríacos, né, do que ser o outro. Obviamente acontece dos dois lados. Mas eu tenho visto muito isso acontecer, e eu fui mais na parte econômica. Hoje em dia, eu tenho, li bastante outras coisas, mas hoje em dia eu tenho tido uma preocupação mais técnica, eu até estou achando mais interessante, quero me aprofundar mais na parte técnica da ciência da computação mesmo do Bitcoin, porque é também extremamente apaixonante, mas é uma coisa que eu não entendo, né? Então é difícil para mim. Pois bem, a gente discutiu em São Paulo o livro Better Money, do professor Lawrence White, e vimos várias opiniões. Então, eu queria pegar um gancho dessa sua fase inicial de experiência com o Bitcoin para saber a sua visão hoje, ou seja, diante essa encruzilhada que o padrão Fiat está vivenciando hoje, com essa discussão geral aí entre alguns países questionando o privilégio exorbitante do dólar americano. Como é que você está enxergando esse clima atual e as possibilidades do Bitcoin? Então, é muito interessante porque o Bitcoin é cada vez mais, ao meu ver, um espelho né, contra o sistema Fiat. Então, quanto mais o sistema Fiat imprime moeda, mais o Bitcoin sobe. Né? Todos os ativos escassos de qualidade sobem, mas o Bitcoin sobe mais, porque o Bitcoin tem uma coisa que não existe na história da humanidade, que é uma finitude verdadeira.
Ninguém consegue produzir mais Bitcoin do que o código permite, não interessa o que tu faça a respeito, porque não existe um ponto central onde tu consegue manipular ali e mudar. E a história da humanidade é uma história de inflação, onde quem pode inflar a patrimônio alheio e assim tomá-lo, fez. Né? Então, o mais engraçado, ao meu ver, isso hoje em dia é o padrão Fiat, ele está se deteriorando pela sua própria natureza política de impressão monetária, né? E não vai parar, ao meu ver. E quanto mais ele vai rolando essa dívida toda que os estados ao redor do mundo têm, mais ele vai alimentando justamente o Bitcoin. E o Bitcoin vai ficando cada vez mais óbvio para quem não entendeu. E eu vejo isso tanto na parte de explicação, né, teórica que eu dou e acompanho outras pessoas falando, mas também no meu trabalho do concierge Bitcoin, que é um trabalho de botar as pessoas para dentro do sistema Bitcoin. Então, eu tenho muitos amigos e que viraram clientes que eu falava lá em 2022, né? Porque eu entrei em 2021, deu topo e depois desabou 80%, né? E daí eu estava lá em 2022, 80% de prejuízo lá, e eu estava comprando porque eu podia mais Bitcoin, falando para as pessoas, oportunidade de uma vida isso aqui, sabe? Essa queda, aproveita. Eu geralmente falo, estuda em Bitcoin, não compre Bitcoin, porque tu tem que estudar para entender a assimetria informacional, aproveitar ela a teu favor. Então, eu começo a ver hoje em dia, esse último ano especialmente, pessoal que lá em 2022 me falava que eu estava maluco, ou que eu não entendia, ou se me não falava nada, mas não ignorava os meus conselhos, vindo hoje em dia dizendo, devia ter comprado mais, devia ter feito concierge, agora eu quero, vamos fazer. E o pessoal está entrando agora a $100 mil, e porque eles já entenderam, né, que são pontos de contato, José, que é quantos pontos de contato tu precisa ter com Bitcoin, isso serve para outras coisas também, né, mas com Bitcoin, quantas vezes tu tem que ser chacoalhado ali em algo que tu já prestou atenção, tu já viu subir bastante, todo mundo sabe quando é que foi a vez que conheceu o Bitcoin e que não comprou. Não conheço ninguém que comprou Bitcoin na primeira vez que soube. Então, é o mais normal do mundo. Então, as pessoas ficam com aquela sunk cost fallacy, né? Eu não comprei lá em 2013, quando eu conheci, então já está tarde demais, eu devia ter comprado, então eu não vou fazer nada. E daí o Bitcoin sobe mais. Daí a pessoa fica com a mesma sensação de novo. Me falaram em 2025 e eu não comprei de novo. E assim vai indo. Então a pessoa vai ficando naquele remorso e aquilo vai trabalhando nela. Se chega uma hora que ela vê alguém à volta dela que está comprando Bitcoin e está enriquecendo, e daí a pessoa é atraída os Bitcoiners brincam, a tecnologia NGU, Number Go Up Technology. E a tecnologia NGU é justamente isso. Estados imprimem moeda, Bitcoin sobe. E a demanda do Bitcoin está subindo naturalmente, porque basicamente está se espalhando em cima da internet. O efeito de rede da internet está alastrando o Bitcoin de forma mais rápida. A gente vai olhar a curva em S de adoção do Bitcoin, em estimativas, é muito difícil dizer exatamente quantos usuários tem, porque não existe uma métrica de, tipo, quantas carteiras, quantos endereços com Bitcoin existem. Olha, mas existem, o Bitcoiner pode ter várias carteiras, eu tenho inúmeras carteiras, entende? Então, é difícil metrificar, mas tem a River Financial, que é uma corretora americana muito boa, e eles fazem uns relatórios de pesquisa, eles falam com outras corretoras e tal. Eles dão uma estimativa que a adoção global é tipo 3% para 4% no mundo. 3% a 4%. Nos Estados Unidos é mais, é 7%. E daí eu já vi outros relatórios, dão 30% dos americanos têm cripto, de forma geral, daí se inclui outras coisas, né? Não tenho certeza dos números, mas a adoção global ainda é minúscula em relação ao potencial de mercado que o Bitcoin tem. O TAM do Bitcoin, qual que é? 450 trilhões de dólares, que é o TAM de reserva de valor que existe no mundo. A gente tem no mundo cerca de 900 trilhões a 1 quadrilhão de ativos e dívida. Então, metade disso é meio de pagamentos, outras coisas, e metade é reserva de valor. Então, pega dívida renda fixa, imóveis, ouro, arte, vai somando tudo isso, dá uns 450. Então, o Bitcoin, com seus 2 trilhões, ele é minúsculo. Se ele fizer vezes 10 no preço, ele alcança o ouro. Vezes 10. Então, a gente está falando de uma moeda de $1 milhão, e daí ele vai ter 20 trilhões. Ou seja, minúsculo ainda. Então, a gente está realmente, ao meu ver, ainda muito na nascença disso. Então, tem muito... eu concordo com você que na infância
aplicação da moeda. Agora, eu colocaria para você o seguinte, eu estou começando uma orientação de um aluno e ele está trabalhando com literacia financeira. E é impressionante como, no nosso caso, país em desenvolvimento, nós ainda temos muitos problemas nessa questão da alfabetização financeira. Um colega do INSPER de São Paulo fez um estudo recente mostrando que 66% dos jovens são analfabetos funcionais. Então, não detêm as habilidades mínimas para essa complexidade do mundo de hoje. E dentro da literacia financeira, mais ainda o analfabetismo financeiro digital. Então, nesse sentido, eu pergunto a você, como é que você vê isso? Porque a gente está tratando de uma moeda engenheirada que, por mais que estejamos inteirados de como funciona, é complexo, não é explicar como é uma transação e como é que ela é feita numa rede complexa, a legitimação dela, a segurança dela, tem todo um arcabouço que está por trás da moeda que é difícil de explicar. Como é que você vê quando é que, em algum momento no futuro, a gente vai ver que isso virou coisa do passado e as pessoas ficaram mais inteiradas desse uso dessa moeda? Então, eu acho que a maior parte das pessoas não vai entender e não vai estudar. Assim como quem é que sabe explicar o sistema financeiro tradicional? É complicado. Pouquíssimas pessoas. Né? E por isso mesmo elas são abusadas pela inflação e pelo endividamento que o Estado faz. Elas não fazem a menor ideia de que a inflação real, né? As pessoas olham IPCA e GPM como a inflação real, mas isso exclui, muitas vezes, os ativos de melhor qualidade, que tu quer justamente comprar para ter uma vida melhor, um imóvel, uma casa, nos Estados Unidos serve a mesma coisa. Tipo, isso a inflação não está pegando a valorização dos ativos pela impressão monetária e que está tornando mais difícil para uma pessoa que nem da minha idade, que estou com 37, conseguir comprar um imóvel, comparado a quem comprou um imóvel nos anos 80. Então, as pessoas não fazem a menor ideia de como é que funciona esse sistema atual e não sabem como é que funciona as tecnologias que eles usam, né? Quem é que sabe usar um carro? Quer dizer, como é que o carro funciona? Né? A maior parte não sabe, eles só usam. Né? E o Bitcoin ele vai passar por isso também, no sentido de que, ao meu ver, as pessoas vão migrar do sistema atual gradualmente seus saldos, vão colocar em Bitcoin, vão aprender a fazer uma transação, mas, tipo, como é que funciona a rede? Por que ela é verdadeiramente descentralizada? Rodar um nodo? Isso é uma coisa para poucos, e eu acho que vai continuar sendo. Só que eu tenho um exemplo muito bom disso, que enfim, é como eu enxergo que a maior parte das pessoas funciona, né? Nós todos fazemos, que é uso de heurísticas, né? A gente vê comportamentos alheios que estão funcionando e a gente copia, né, sem necessariamente se aprofundar, porque é mais fácil isso do que tu não tem como estudar tudo, então tu vê o que está dando certo para outras pessoas e copia. E daí isso aconteceu aqui em casa com a nossa diarista. A gente tem uma diarista que vem uma vez por semana, e ela começou em 2021. E eu falei para ela, Nelly, olha só, quanto é a faxina? A faxina, sei lá, R$200. Ela disse, tá, beleza. Eu vou pagar, então, dos 190 para ti, e R$10 eu sugiro, e daí, obviamente, tu que escolhe, mas eu sugiro te depositar numa corretora digital, em fiat, né, em reais, e tu converte isso para Bitcoin e acumula R$10 de cada faxina por semana em Bitcoin. E daí, eu ensinei, o que ela fez? Ela perguntou, o que é o Bitcoin? Daí eu expliquei. Foi por um ouvido e sai pelo outro, né? Obviamente, ela não tem a capacidade de avaliar isso. Mas ela fez uma pergunta que é normal, que é muito boa, muito atinada, que é, tu compra, Paulo? Eu compro. Tu recomenda? Então, recomendo. Teu pai compra, porque ela atende também meus pais. Sim, o pai também compra. Ah, não, então pode ser. Tá bom, ok. O que aconteceu? Começou, né, o Bitcoin, aquela volatilidade louca e tal, ela me perguntou quando caiu, eu falei, Nelly, aproveita, agora é um bom momento para continuar comprando, porque isso aí vai para a lua, eventualmente, acredito eu. Ok, ela foi fazendo.
Quando o Bitcoin saiu do bear market, a partir de 23 começou a recuperar o preço e aquele valor dela começou a aumentar, e isso eu deposito em reais, ela converte para Bitcoin, e ensinei ela a sacar da corretora e botar numa carteira hot wallet dela, né? E é o que ela administra. E aí, então, ela viu aquilo, dela chegou para mim e disse: Paulo, quem sabe a gente aumenta de 10 para 20 reais. Tá bom, pode ser. E daí a gente foi. E agora o Bitcoin bateu o topo de preço, né? Ela tinha batido uns meses atrás, caiu, ela veio me perguntar: Paulo, o que aconteceu? Eu falei: olha, eu acho que está na hora de tu estudar Bitcoin, porque não adianta, esse negócio vai virar, vai crescer, e tu não tem que ficar dependendo de mim para saber se vai, o que é Bitcoin, não? Daí expliquei para ela, mandei os episódios do Tapa, recomendações, que é difícil, mas falei, põe teu filho para estudar também, então ela começou a educar a família dela. O que é o ponto? Ela chegou essa semana e disse: Paulo, preciso vender. Não preciso vender uma parte. Eu sei que tu não quer, porque ela já tinha me perguntado outra vez. Eu falei: claro, te ensino a vender, não tem nenhum problema, mas eu não recomendo. Quando tenta evitar vender ao máximo. Mas, gente humilde, né? Aperta o orçamento, é óbvio. E ela chegou essa semana e falou: Paulo, preciso vender um pouco, estou precisando. Beleza, vou te mostrar aqui como é que faz. E ela vendeu deve ter vendido, sei lá, 1/5 do que ela tinha, botou um dinheirinho ali, já tinha pego uma baita de uma valorização. E aquilo, eu falei, mas é exatamente para isso que existe Bitcoin. É para ajudar a tua vida. Não é para tu guardar para o longo prazo que nunca chega, né? Então, usa isso a teu favor. E ela usou, mas ela mesma falou: olha, agora está muito apertado, mas assim que der uma liberada, eu vou querer aumentar os meus aportes. Então, assim, ela entende como é que funciona o Bitcoin? Claro que não. Mas ela entendeu que funciona porque ela quer valorização patrimonial. Eu fiz a pergunta, mas mais ou menos eu já sabia a sua resposta, e foi também um teste para uma pergunta que um aluno me fez ontem, em relação à mesma questão. Aí eu disse: olha, você é muito novo, não sabe o que foi o Plano Real. Para o Plano Real surgir, houve uma moeda chamada URV, e na hora que a moeda foi colocada ao público, no dia seguinte, o vendedor de pipoca já estava com a plaquinha tantas URVs. Ou seja, a gente subestima a sabedoria popular, mas, como você está colocando, no instante as pessoas aprendem, né? Basta ter a experiência de usar de uma maneira adequada. A necessidade é a mãe dos professores, né? Tem um outro exemplo disso, que é o caso do Zimbábue, né, que fracassou a moeda do Zimbábue lá, eles imprimiram até não vale mais nada, e daí acabou a moeda do Zimbábue e houve uma liberdade monetária, no sentido que podiam usar o que eles quisessem. E eles começaram a usar 8 moedas no seu dia a dia. Isso faz já vários anos, acho que faz uns 15 anos. E eles começaram a usar 8 moedas. Então, o que eram as 8 moedas? Tu tinha franco suíço, dólar americano, euro, dólar sul-africano e mais algumas moedas que eu não lembro quais são. Quais eram as moedas que eles usavam no dia a dia? Dólar sul-africano. O que eles entesouravam? Franco suíço e dólar americano e euro. Eles usavam as mais inflacionárias ali. Uma população, obviamente, extremamente ignorante. E como é que eles faziam isso? Eles mesmos aprenderam a rodar aquele sistema ali e ter uma certa liberdade monetária. E isso tem um artigo do Mises americano há bastante tempo explicando isso. E uma vez eu conheci um cara do Zimbábue, na Friedrich Naumann, lá na Alemanha, e ele me confirmou a história. E eu assim, cara, é muito louco, né? Porque são pessoas que não têm uma formação nenhuma, mas estão fazendo cálculo de câmbio e estão definindo o que eles vão usar, porque tipo, a pessoa pode ter dificuldade, mas tu aprende uma vez. Depois tu aprendeu, vai embora ainda, não? Ô, Paulo, uma outra coisa que ontem, numa discussão com os alunos, foi o seguinte: mas, professor, pode existir uma moeda sem o governo? Então, já existiu na história. A questão é que a gente está numa geração, num período da história em que a moeda é a moeda do Estado. Então, o que a gente está vivenciando é a possibilidade de existir uma moeda sem o Estado. Como é que você encara isso? Eu encaro é exatamente isso. A minha geração, na verdade, eu acho que é a tua, tá? A geração há quantos séculos que o Estado dominou a moeda, né? A gente o normal
essa intervenção monetária, essa falta de liberdade monetária. Mas a história da humanidade é repleta de exemplos de moedas privadas, né? Isso é bem explicado, especialmente no livro Desestatização do Dinheiro, do Hayek, ele conta bastante casos do tipo, e assim, tem a teoria, né, do Estado, da teoria do Estado de moeda, né, e existe a visão contrária. Assim, o Estado, primeiro, as pessoas precisam do Estado para criar moeda? Não. A moeda é uma tecnologia que facilita a nossa vida. Então, é uma invenção do mercado. Digamos que o Estado criou em algum lugar, não tem problema, mas o mercado naturalmente criaria também, entendeu? Porque isso é um mecanismo que facilita a nossa vida significativamente. Então, a gente, quando tem uma inovação tecnológica, né, e que muda a nossa vida, ela se espalha. E é o caso da moeda. E o Estado, muito bem, ao redor do mundo, ele se adonou da moeda porque ele sabe muito bem, né, as pessoas que manipulam a moeda e usam a moeda a seu favor, né, tu tem a senhoriagem, então a diferença do custo de impressão para o quanto tu cobra. Quanto custa para o Banco Central criar reais? É zero, é 2 toques num teclado e enter, né? Isso assim, então a gente passa a vida trabalhando para acumular algo que o governo vai lá e literalmente, o Banco Central vai literalmente imprime sem custo. Então é obviamente inflacionário por natureza esse tipo de moeda. Então eu enxergo que o que está acontecendo com o Bitcoin é um retorno a essa visão de que não, o Estado não é necessário para a moeda. O Estado não é necessário para, eu diria, para quase para tudo, eu sou anarquista. Mas, assim, de forma geral, né, a gente vive na espiral intervencionista que o Mises tão bem explica, a gente está em várias camadas de intervenção dentro da intervenção e vivenciando com os problemas que elas geram, e a solução que muitas vezes os interventores sociais dão é mais uma camada de intervenção, que vai tornando os mercados mais ineficientes, mais rígidos, mais oligopolizados, com mais barreiras de entrada, e o que vai... como as pessoas não estão acostumadas com ter mais liberdade, elas presumem que é sempre mais o Estado que vai resolver a questão. Como é uma visão mágica, né? Basta passar uma lei, basta eleger a pessoa certa, basta botar o Roberto Campos Neto lá, que não vai ter problema mais. Né? O que não... A história não é isso, a história é o contrário. A história é sempre que homens podem, eles vão abusar de sistemas em seu favor. E pode ser pelas causas mais nobres da face da Terra. Né? A pessoa pode dizer, não, pandemia, precisamos imprimir dinheiro para botar dinheiro nos hospitais. Beleza, primeiro, o que deu? Inflação generalizada no mundo todo. E as pessoas ganharam aqueles cheques no correio, né, para compensar. O cheque veio 3, 4 vezes, a inflação ficou para sempre. Ô, Paulo, vamos agora tratar de 2 questões bem complementares da sua trajetória, que é o fato que você empreende nessa área Bitcoin e, ao mesmo tempo, você criou um podcast fantástico. Eu estava vendo hoje pela manhã umas entrevistas que você fez com o Bruno Garchagen e o João Eigen. Fantásticas entrevistas, gostei muito e com o seu parceiro. Isso de um lado. Ao outro a sua atividade no concierge Bitcoin. Fala como é que, aqui para a gente, para os nossos ouvintes aqui, espectadores, essa complementaridade. Você está aculturando algo e empreendendo ao mesmo tempo naquilo que você defende. Como é que você deriva bem-estar disso? Sim, muito bom. Então, é interessante que o Tapa, eu entrei no IEE lá em 2013, conheci as ideias da liberdade, me apaixonei, venho estudando desde então, acho realmente fascinante, e ao sair do IEE me formei em 2017 para 2018, eu passei um ano sem interagir com esse meio, só acompanhando de fora, lendo e tal, e eu comecei a perceber, comecei a me sentir meio órfão, assim, de falar com aquelas pessoas, e quando tu está no IEE, tu está dentro de um guarda-chuva institucional que é muito conhecido e respeitado no meio da liberdade brasileira, e tu tem acesso a muitas pessoas. Quando tu te forma, tu é um associado, mas tu não tem mais a prerrogativa de, né, falar com essas pessoas para o quê? Então, a gente percebeu que tinha uma possibilidade de ter um podcast na área da liberdade no Brasil, embora já houvesse o do Mises Brasil,
era um, e ele tratava de aspectos mais econômicos e tal, e a gente percebeu essa vontade, tinha essa vontade, não sabíamos o que seria desse podcast, mas começou como um hobby. E eu, nessa época, eu não tinha minha consultoria, eu trabalhava, enfim, como executivo num outro grupo empresarial, e comecei a tocar o podcast com o Júlio, e a partir de 2020 para 2021, a gente tornou ele um negócio. Então, porque começa o custo de oportunidade da hora, né, despendida ali, tem que começar a valer a pena, senão o hobby eu prefiro ganhar dinheiro. Então, a partir dali, a gente começou a transformar o Tapa num negócio, né, e focar mais em ser uma coisa lucrativa para nós. E a partir da minha saída daquele grupo empresarial que eu trabalhava, eu reabri minha consultoria, né, que é a Proteus. O Concierge é um produto da Proteus Associados, e eu abri a consultoria justamente para, preciso ganhar algo de mais ticket mais elevado, porque assim, podcast não dá dinheiro. Podcast é um produto de margem muito baixa, tu tem que ter uma audiência muito grande para dar grana, a gente não está lá ainda. Então, a partir disso, a gente acabou eu decidi do meu lado, abrir a consultoria, botei alguns produtos embaixo, acabei criando o Concierge Bitcoin nesse meio tempo, porque eu justamente, ao me aprofundar no Bitcoin, fui me apaixonando, eu pensei, isso aqui é uma baita de uma oportunidade, vou construir um produto, então, de valor agregado mais elevado, que eu vou vender através do Tapa. E a gente transformou o Tapa numa produtora de conteúdo digital e uma geradora de leads para nosso negócio. Daí, o meu caso é a Proteus, e no caso do meu sócio, que ele era também executivo de um grupo lá, com executivo financeiro, ele decidiu abrir uma empresa de, como é que se chama? CFO as a Service, que hoje em dia tem várias já, né? Que é justamente executivo financeiro. Então, a partir dali, a gente reposicionou o Tapa como uma geradora de leads, e a gente também, ao longo do tempo, lá no início, muita pauta libertária e tal, e que enche o saco depois de um tempo, não só da audiência, mas nós mesmos, né? Cansa de falar a mesma coisa o tempo todo. Então, a gente começou a trazer mais convidados de um espectro maior, né, e a maior parte dos convidados não é libertário. A gente pega temas que eles dominam e traz para discutir com a audiência, trazer para a audiência e tal. Então, foi esse o posicionamento que acabou funcionando. Hoje, o Concierge, 95% dos meus clientes vieram através do Tapa, do executivo financeiro deve ser uns 70%, 80%, e a ideia é justamente isso, é gerar lead para os nossos negócios e continuar fomentando tanto o aspecto da liberdade. A gente trabalha no Tapa bastante, não só nos episódios, né, mas também nas redes sociais. A gente tem uma presença bem grande no Instagram, já de 55 mil pessoas, e a gente deve fazer 15 conteúdos diferentes ao longo da semana, né, relacionados ao episódio, relacionados ao tema do episódio, explicando certos conceitos. A pauta da liberdade está presente, mas hoje em dia eu estou mais preocupado, inclusive, em trazer ela para dentro para permear os conteúdos, que ela já permeia, mas tirar ela da vitrine. Né? Não quero que seja a vitrine, eu quero que a vitrine seja conteúdo que melhore a vida da pessoa. É isso que é o objetivo do Tapa, né? Não adianta aprender liberdade de forma, né, técnica e não usar isso para a sua vida, né? Então, a gente fez, por exemplo, em quando é que o Lula foi eleito? Foi 2023? 22. Então, 22, 23, ali a gente já começou a fazer episódio sobre dolarização de patrimônio, sobre fazer holding, sobre tirar o dinheiro do Brasil, né? E porque para quem já estudou as ideias da liberdade, é quase um cheat code, né? Tu já sabe o que vai acontecer. Já sabe, eles vão fazer as intervenções, aquela, vai voltar a inflação, eles vão gastar dinheiro demais, vão aumentar imposto, vai endividar, o aumento do endividamento vai acontecer, daí vem controle de capital, né? É um ciclo interminável de intervenções que quem já conhece, já viu uma vez, viu todas, né? E é isso que a gente começou a perceber, então a gente começou a trabalhar esses conceitos para os nossos ouvintes, se prepararem, que vale a pena ouvir o Tapa para se posicionar na vida. Eu tenho um casal de clientes, que foi o meu primeiro casal de clientes do Concierge, são um casal de médicos de Porto Alegre. Eles foram o primeiro caso de Concierge, eles começaram a compra no topo do preço de 2021, e depois desabou 80%, né? Eles entraram no prejuízo daquela primeira compra, mas eles tinham entendido já que os ciclos históricos do Bitcoin, até hoje, são de 4 anos.
Então, eles aproveitaram o bear market, compraram um monte. Então, eles estão hoje com uma grana enorme, eu nem sei de quanto é que eles compraram, só que eles compraram bastante. Em 2023, eles procuraram os caras lá que a gente recomendou para dolarizar, tiraram dinheiro. Então, assim, eles seguiram o que a gente recomendou e a vida deles, de fato, melhorou com isso. Né? E esse é o grande objetivo. Né? Então, essa é a dinâmica que a gente tem aplicado. Agora, fala para a gente, esse é um serviço novo que você está empreendendo, que é o da autocustódia, né? Ou seja, a trajetória do usuário de Bitcoin, mas não utilizando as exchanges, né? Que era o meu caso e você me provocou. Você tem no mercado Bitcoin, então você não tem, faça a autocustódia. Explica para a gente aí. Perfeito. Sim, eu não sou contra o cara usar a exchange, né? Mas o meu ponto é que tem que sacar. Porque quando tu tem um Bitcoin numa corretora, tu não tem de fato Bitcoin. Tu tem uma promessa, né? Que muitas vezes numa liquidação, né, de dívidas e tal, vai ser pago em reais, não vai ser pago em Bitcoin. Então, a autocustódia é fundamental justamente para, primeiro, tu te proteger de possíveis reservas fracionárias que aquela corretora esteja fazendo, né, de possíveis fraudes, que nem foi o caso da FTX. Então, a gente tem níveis de autocustódia distintos. Então, tem desde uma hot wallet, que a pessoa pode baixar, e uma blue wallet, uma Moonshuk, uma Sparrow no computador, né, criar uma carteira e sacar os fundos da corretora e botar ali. E daí entra a questão, por que as pessoas não fazem isso? Porque elas têm medo de perder os bitcoins em autocustódia. E daí a gente trabalha com o cliente não só esse saque, mas especialmente como é que tu preserva, como é que tu faz backup, como é que tu garante, inclusive, que a tua linha sucessória, seja ela qual for, receba os teus bitcoins em caso de uma zebra, na caso eu sempre falo, em caso tu desapareça, como é que teu bitcoin não vai embora contigo? Como é que a tua família se beneficia? Então, como é que tu transmite isso? Então, essa parte de backup e de perder o medo de usar o Bitcoin, de aprender a fazer as transações, é a parte que a gente diz que são os módulos fundacionais de conteúdo. Então, a gente primeiro, são 4 módulos, a gente primeiro explica para o cliente a tese. Por que Bitcoin funciona, como é que ele funciona, como é que os nodos funcionam, como é que a mineração funciona, por que as carteiras são seguras, e assim a gente desmistifica para o cliente muitas das dúvidas que ele tem, e cria convicção, né? É a partir da convicção que a pessoa vai comprar Bitcoin quando está caindo, quando está todo mundo vendendo desesperado, é ali que é o melhor momento para o cara comprar. E isso requer convicção. Então, é conhecimento. Então, a gente trabalha muito isso. A gente trabalha também o histórico financeiro do Bitcoin, os ciclos de mercado, e depois a autocustódia e, por fim, legislação e impostos. Então, esses 4 módulos fundacionais são fundacionais para o cara não fazer cagada, não errar com o seu Bitcoin. Essa é a ideia. E depois tem módulos adicionais. E tem muito mais coisa que tu pode fazer com o Bitcoin. Tu pode usar Bitcoin no teu dia a dia, né? Se vierem aqui para o Rio Grande do Sul, né, tem Rolante, tem 211 pontos de Bitcoin que tu pode usar Bitcoin como meio de pagamento. Via Lightning Network, velocidade da luz, instantâneo, melhor que Pix, literalmente mais rápido que Pix, e ainda assim ele não tem o governo, né? Não tem o governo olhando, supervisionando, então tem muita gente que vai naturalmente migrar para Lightning por causa disso. E tem outras coisas que dá para fazer. A principal delas, eu diria que é o longo prazo, Zé, é usar o Bitcoin como colateral, como garantia. E a gente tem um módulo que é sobre isso, porque né, o que é o grande benefício que os investidores internacionais de bonds americanos fazem, né? Quando eles compram um treasury americano, por que é tão bom? Porque tu consegue colateralizar, botar em garantia aquele treasury e tirar 90% de valor em cima. Né? Então, por que o pessoal corre para o dólar quando dá uma crise de liquidez? Porque eles vão ser liquidados lá naquela dívida deles do bond. O bond está perdendo valor, então eles precisam compor ali para não cair tudo. Né? Então, eles vendem o que der para pagar aquela conta e preservar aquele bond. E isso dá para fazer com o Bitcoin, já. Com um loan to value de 50. Então, eu botei R$100 em garantia, tirei R$50. E daí tu usa esses R$50, idealmente, tu pega esses R$50 e tu pode até comprar mais Bitcoin, ou tu pode colocar isso num ativo gerador de caixa. Investe em um ativo gerador de caixa, usa ele para pagar a dívida original
e recuperar o teu Bitcoin que está em colateral, e daí tu vai terminar com 2 ativos. Vai ter o novo que tu investiu e o Bitcoin. Então, esse é o segredo, ao meu ver, para a construção de patrimônio de longo prazo, que é muito comum em gente rica. Gente rica usa dívida a seu favor. E o sistema Fiat é um sistema que premia o endividado, né? A inflação come a dívida do cara. E o Bitcoin, ainda pelo fato de que ele historicamente vem subindo, embora com muita volatilidade, ele ajuda, dependendo de onde tu entrar no ciclo, ele ajuda tu a pagar a dívida, né? Porque tu tira a dívida a um valor e o preço do Bitcoin sobe. Então, aquele colateral vale mais, tu pode resgatar a colateral da dívida ali, daquele contrato, ou usar isso para pagar o próprio contrato e ficar com o ativo. O que a gente viu nos últimos anos é que as pessoas que têm patrimônio recorreram à ideia da holding como uma maneira de se proteger de tributação, enfim, de uma série de coisas. Mas não consideraram a perda do poder aquisitivo da moeda, né? Então, ou seja, você tem uma holding, mas ela está depreciando com a moeda fiat. Então, o que você está trazendo aí é que é um serviço novo de valor agregado completamente inovador, que transforma a tesouraria em individual e potencialmente de empresas, né? Então, é uma atividade absolutamente inovadora, e a gente está vendo os exemplos aí da MicroStrategy, aliás, a Strategy do Michael Saylor, que hoje é a grande referência internacional nessa linha que você está colocando de colateral, né? Como é que você tem percebido isso no Brasil? Bom, então, para quem eu tenho uma visão bem, estava lá no Coloca comigo, sabe, quão maluco para o Bitcoin eu sou, né? Eu tenho uma visão bem extrema do que é o Bitcoin. Meu ver, por ele ser finito, num universo infinito de fiat, ele vai continuar crescendo para sempre, até acabar o fiat. Essa é a frase do Max Kaiser, um Bitcoiner que entrou, sei lá, em 2011. O cara entrou e era um investidor já, então ele tem muito Bitcoin. Ele fala, Bitcoin não tem topo porque fiat não tem fundo. E eu enxergo, então, literalmente o Bitcoin como uma singularidade no meio do universo fiat. E, portanto, por isso, naturalmente, dinheiro vai para dentro. Conforme o cara entende Bitcoin, ele começa a botar mais dinheiro em Bitcoin, o Bitcoin vai valorizando, ele vai vendo isso ao longo do tempo, ele vai fazendo cada vez mais, vai virando Bitcoiner maximalista. E o que essas empresas fazem, elas estão lá no meio da singularidade, acelerando isso. Porque o que essas corporações fazem, que na Strategy, ela não botou Bitcoin colateral, tá? Ela usa o simples fato dela ser uma corporação com capital aberto na Bolsa Americana para acessar linhas de crédito que a gente, na pessoa física, não tem acesso, e eles têm feito dívidas a juros 0%. 0%. É muito louco isso. Por que eles conseguem tirar juros 0%? Porque, como a empresa é alavancada em Bitcoin, o que acontece é que ela é extremamente volátil. Ela é muito mais volátil do que o próprio Bitcoin, né? Bitcoin ao quadrado vai ser mais volátil que o Bitcoin. Isso atrai trader, atrai shorter, e a partir disso, e tem volume, né? Então, atrai volume, cria volume de negociação. A partir do volume de negociação e do fato de que a ação é muito volátil, eles vendem dívida, né? Eles compram, eles emitem títulos e pegam dívida com o pessoal da renda fixa. E esse pessoal da renda fixa, eles estão tudo embaixo d'água, geralmente, né? Porque a inflação está maior do que a renda fixa que eles ganham. Então, quando chega o Michael Saylor e diz, cara, eu preciso de $1 bilhão, eles falam assim, eu vendo para ti 1 bilhão, te dou 1 bilhão, daí esse título da dívida, ele é conversível em ações. A partir do momento que as ações atingem determinado patamar, converte automaticamente em ações. São players que não podem ficar comprados no mercado acionário, então eles vendem a ação e fazem, né, daí a lucratividade deles. Então, quem fez isso com o Michael Saylor ano passado, lá da Strategy, deu 100% de retorno. Renda fixa 100%? Não existe. Né? É alquimia. Então, esse mercado, qual é o mercado? Qual é o tamanho desse mercado? 300 trilhões de dólares. Eles botaram, o que o Michael Saylor criou, é um estratagema de como ele botou um funil do mercado de renda fixa para dentro do Bitcoin.
usando esse mecanismo. E isso, ao meu ver, e agora a gente está vendo, tem copycats ao redor do mundo, né, porque ele começou esse processo em 2020 para 2021. E ele começou a comprar mais Bitcoin, se alavancar e fazer isso, fazer aquilo, e pegar o playbook dele e levava para o mercado e dizer, ó, o pessoal está aqui, copiem, e ninguém copiava. E a empresa dele caiu junto com aquela do Bitcoin, então começaram a fazer cálculo de quando é que ele seria liquidado no Twitter, estava lá o pessoal, tem que cair o Bitcoin a esse preço para a empresa, mas passou em column, sobreviveu, ele comprou mais Bitcoin no bear market e depois a empresa explodiu para cima, né, de um valuation de 1,2 bilhões de dólares, quando ele começou a jornada de Bitcoin, para hoje mais de 100 bilhões de dólares em 4 anos. É maluco, 4, 5 anos agora. Uma loucura. Então, esse negócio, ele foi copiado já por outras empresas. A empresa que mais valorizou no mundo, em todas as ações, foi a Metaplanet, do Japão, que era uma empresa que detinha certos hotéis em algumas praias, e em Tóquio tinha um hotel, tem um hotel até hoje, e a empresa, com a pandemia, morreu. Ela estava indo para os finalmente. O dono era um cara que tinha comprado Bitcoin lá na Mt. Gox em 2014, que foi a primeira grande corretora a ter de Bitcoin, que deu zebra, quebrou, levou dinheiro embora dos caras e tal, virou uma massa falida. Enfim, então o cara já tinha tido experiência com Bitcoin, começou a ver o Saylor, começou a copiar o modelo. E daí, a ação dele do ano passado, 4.000% subiu. Isso chamou atenção mundo afora e começou a ter copycats. Então, hoje tem a 21, que está esperando para abrir capital na Bolsa Americana também, que a meta deles é começar com caixa de 42 mil bitcoins. Abriu agora semana passada, saiu uma nova que vai sair no Canadá, tem uma na Europa, tem no Brasil a Melius, que é uma empresa de cashback de cartão de crédito que começou a fazer, e vai abrir capital no Brasil. Até agosto vai abrir uma outra, que eu não posso falar, mas que vai abrir e vai ser, ao meu ver, vai ser a maior de todas aqui da região. E que essas empresas, além de ser cada vez mais puro sangue, de não ter outro negócio, o negócio é ser uma empresa alavancada de Bitcoin. E daí o cara fica pensando, se o cara não entende Bitcoin, isso não faz nenhum sentido. E daí ele vai lá e vai shortear. Quem é que está vendendo a opção de short? A própria empresa. Então, é muito interessante, porque isso vai dar tilt na cabeça de muito Faria Limer, que acha que Bitcoin vale zero. Eles vão alimentar esse monstro. E essas empresas, ao meu ver, elas estão se posicionando, José, para serem os primeiros bancos de Bitcoin. Então, o cara, próprio Saylor, a Strategy, tem 500 mil Bitcoins. Então, tu pode fazer um contrato multi-assinatura e fornecer crédito para aquelas pessoas. Se o cara não paga, tu retira o Bitcoin. Então, tem várias coisas que tu pode fazer, ao meu ver, e serão os primeiros bancões de Bitcoin que a gente vai ver. Bem antecipado. Mas, Paulo, estamos caminhando aqui para uns minutos finais. Eu queria que você falasse para um jovem empreendedor. Aqui a gente tem no nosso centro de informática uma disciplina chamada Projetão, que a gente ensina os alunos a inovar. Então, como descobrir uma oportunidade, como identificar uma dor no mercado e aí chegar até uma solução rodável, muito na parte de software mesmo, que a disciplina é. E aí esses jovens estão começando a despertar para essa área de finanças digitais. E aí eu lhe perguntaria que insights e que coisas você diria, como empreendedor dessa nova área, faria para encantar ou mostrar esses jovens que essa área de cripto é uma grande oportunidade? Então, tem o Naval Ravikant, ele tem aquele almanaque do Naval, eu super recomendo, especialmente para quem é jovem e está pensando o que fazer da vida. Ele é um venture capitalist americano-indiano e muito sucesso, um dos primeiros investidores do Twitter e tal. O cara é muito, muito culto e vale a pena acompanhar o material dele. Ele tem várias frases muito boas, mas uma delas é: se você é jovem, vá para a fronteira. Então, se tivesse nascido na época do Rush, de Gold Rush, tu vai lá para a Califórnia e vai minerar ouro, porque ali é da oportunidade. Onde é que está a fronteira hoje? Está no Bitcoin, ao meu ver, cripto
fora geral, não. Eu acho que cripto, elas vão tudo a zero comparado contra Bitcoin. Então, acho que as stablecoins têm um futuro, que é meio tempo entre o Bitcoin se tornar dominante, mas então eu acho que Bitcoin tem muita coisa que dá para fazer, daí é a parte da ciência da computação. Eu tenho ouvido, há dias ouvindo um evento de discussão de cientistas da computação sobre todas as possíveis inovações no mercado do Bitcoin. Teve nos Estados Unidos, que é C++, aí o pessoal de ciência da computação conhece, é Bitcoin++. Então, os caras vão horas e horas e horas de palestra do pessoal falando das coisas que eles estão tentando desenvolver nas outras camadas de Bitcoin, porque o Bitcoin, a blockchain que o pessoal conhece, é a camada base. Só que como um sistema financeiro, Bitcoin está crescendo em camadas. Então, a gente já tem a Lightning Network, que é a segunda camada, tem a Fedimint e o Hashcash, acho, que são terceiras camadas que vão permitir inovações tecnológicas diferentes. Então, se é o cara da ciência da computação, eu iria estudar Bitcoin e essas outras camadas, porque aí tem novos mercados se desenvolvendo. Ou inteligência artificial, porque, obviamente, tem um baita de um potencial, de uma execução já muito real. Então, eu iria para isso. Se é na parte econômica, eu trabalharia com Bitcoin também, parte empresarial, acionária, enfim, tem muita coisa que dá para fazer, mas eu acho que tem que ir para a fronteira, porque se a tese do Bitcoin estiver correta, e obviamente eu acredito que está, ele vai drenar o mercado financeiro tradicional já está perdendo valor. É por isso que o pessoal da Faria Lima e o pessoal de mercado tradicional não gosta geralmente de Bitcoin, porque eles estão perdendo o cliente, perdendo o investimento para o Bitcoin. Isso só vai continuar acontecendo. Então, eu iria para essas áreas ligadas a desenvolvimento tecnológico com Bitcoin ou desenvolvimento empresarial e econômico com Bitcoin. Excelente, Paulo. Realmente é muito bom ver um jovem empreendedor atuando com muita competência nessa nova área de finanças digitais. Eu tive uma grande satisfação de conhecer você e esse network da liberdade com o Leônidas Zelmanovic, o Fernando Urich. Mês que vem teremos aqui o Hélio Beltrão. Então, eu só tenho a agradecer a felicidade de tê-los encontrado e ver o quão interessante vocês estão trabalhando em prol de um país diferente, onde novas oportunidades são colocadas aí para os jovens e abrilhantando um futuro para o Brasil que, nos últimos tempos, tem sido tão obscuro. Mas parabéns, muito obrigado, e continue lá no Tapa da Mão Invisível, que é muito legal. Maravilha. José, muito obrigado pelas palavras e pelo convite, adorei falar contigo novamente, foi um prazer te conhecer também no colóquio, e muito legal esse trabalho de divulgar, eu vi que vocês têm no YouTube, eu vou começar a acompanhar também, e, pô, muito legal mesmo, é muito bom ver a academia, ainda mais a academia brasileira, recebendo esse tipo de conteúdo, né, e trabalhando isso, porque é exceção, a gente sabe, muito legal mesmo. Tá bom, Paulo, uma boa noite a você, muito obrigado, tchau, tchau. Tchau.